Você tá aí sonhando e contando os minutos para sua primeira viagem internacional. Mas já pensou, Deus nos livre, algo dá muito errado? Não por falta de dinheiro, não por azar, mas por pequenos erros que quase ninguém percebe. Não é porque você é tolo ou porque não tem experiência. O problema é que esses errinhos que eu vou contar aqui não são avisados, não estão em guias. E quando você percebe, você já tá no meio de uma viagem internacional do outro lado do mundo, sem falar o idioma, num perrengue danado. São erros que até quem viaja bastante como eu acaba cometendo. Mas olha, depois de assistir esse vídeo, a sua experiência fora do Brasil vai mudar completamente. Olá, gente! Sejam bem-vindos! Meu nome é Bruna, eu moro na Holanda há 15 anos e durante esse período, muito antes de morar na Holanda também, eu já viajei bastante. Eu amo viajar e principalmente viagens internacionais, né, são, assim, o meu hobby. Eu amo fazer isso e mais ainda compartilhar experiências com você. Se você tá contando os dias para sua viagem internacional, pode ter certeza que vão haver algumas gafes, erros, perrengues que vão acontecer, que é natural e que vira memória, mas você também pode evitar alguns deles com essas dicas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu fiz uma listinha básica, assim, que eu acho que são coisas que realmente a gente precisa ter em mente antes de sair do país, que vão ajudar você aí na sua primeira viagem internacional. Então já chega deixando aquele like do amor, e se você gosta de aprender sobre viagem, experiências, conhecer lugares diferentes assim pelo mundo, gadgets, passeios, restaurantes, tudo isso eu compartilho com vocês aqui no Bruna com 2 N's, então se inscreva que eu vou adorar ter você aqui na nossa comunidade. Se essa é a sua primeira viagem internacional, provavelmente seu passaporte está limpinho ainda, né? Mas não custa nada te lembrar que a maioria dos países só aceitam a sua entrada, mesmo sem visto, se o seu passaporte tiver no mínimo 6 meses de validade. Então, se você tirou seu passaporte há um tempo atrás, aí a validade, porque a maioria dos países aceitam com no mínimo 6 meses. Uma coisa também que é muito importante, além do seu passaporte, é legal você tirar foto dele, dos seus documentos, ou digitalizá-los, né? Para deixar no seu celular, no seu e-mail, porque pode acontecer de você perder seus documentos, ser assaltado, Deus me livre, mas você ter os seus documentos digitalizados ou até impressos mesmo em algum lugar guardadinho para sua viagem. Outra coisa também que é muito importante, gente, hoje em dia tem muitos cartões de bancos digitais que fazem conversões automáticas, né, que até com taxa legal. Eu uso, é muito bacana, mas também leve moeda. Por quê? Países como, por exemplo, na Alemanha, tem estabelecimentos que pedem para você gastar um valor mínimo para poder você usar um cartão. Então entenda direitinho as taxas do cartão que você escolheu usar, mas principalmente leve o mínimo de dinheiro que você puder em moeda. Também não faça a conversão de tudo que você tem também, né? Porque pode ser que você não use, depois você perca convertendo de volta. O ideal é que você tenha um desses cartões, mas também leve moeda local, porque pode acontecer de você chegar num lugar e dizer, você tem que gastar no mínimo 20, 30 euros para poder fazer o uso do cartão. Já pensou? E você tem que gastar esse dinheirão ali, sendo que converter não é nada legal? Também ainda falando um pouco da Alemanha, gente, lembre de pesquisar a cultura local de lugar onde você tá indo. Eu tô falando da Alemanha porque me surgiu agora. A Alemanha, de domingo, as coisas não abrem e de madrugada também é bem difícil encontrar alguns estabelecimentos abertos. Então, a depender do seu destino, pesquise a cultura local do horário onde você tá chegando. Porque às vezes tem lugar, por exemplo, aqui na Holanda, o trem para de funcionar em certo horário da madrugada, sabe? Então pesquise direitinho se vai ter transporte público, estabelecimentos vão estar abertos, então faça essa pesquisa antes de você viajar. Gente, um erro que é muito comum, que quase ninguém fala e que eu já passei perrengue, é achar que o Uber, né, esses transportes de aplicativo, eu tô falando da marca, mas pode ser qualquer outro, mas é achar que eles funcionam igual em todo lugar do mundo. E não é. Por exemplo, tem lugares que o Uber só pega em lugares de pick-up point. O aeroporto tem um lugar específico onde o Uber para. Se você desceu num portão e chamar o Uber não vai chegar lá naquele portão, ele vai estar no pick-up point. Então sempre pesquise. O mesmo serve para shoppings. Eu já passei por isso em Portugal. A gente entrou num mercado, não me lembro agora o nome, mas a gente estava em Lisboa e aí a gente rodou Uber. Tô aqui, eu não tá, tô aqui, não tá, tô aqui, não tá. E era um lugar de pick-up point. E aí a gente só foi encontrar ele tipo uns 10, 15 minutos depois. Ele tava até com a cara meio chateada por isso, mas a gente não sabia. A gente chamou ele pra um lugar e tinha que estar num outro lugar específico. Aeroporto, shopping, tem muito lugar que é assim. Então sempre procure. Gente, eu vou chamar um Uber. Aqui tem lugar de pick-up point? Pesquise. No Chile também, se eu não me engano, teve um shopping que tinha um lugar específico pra buscar.
Outra coisa também é um serviço da Uber que não tem em todos os países, mas nas grandes cidades a gente consegue encontrar, que é o Uber Lyft. É uma van onde você pega um Uber compartilhado com uma galera. A gente fez isso em Nova York e foi super de boa. Saiu tipo a $20 a viagem do aeroporto pro hotel. Inclusive, se você quiser vlogs em Nova York, já sabe, né? Tenho muitos vídeos. Minha cidade favorita pra viajar. Então, se inscreve no canal e já fica de olho, porque eu divido muito conteúdo por lá. Mas o Uber Lyft é o seguinte. Um truque também bem legal é que o Uber Lyft, ele não aparece imediatamente no app quando você abre. Se você estiver antes pesquisando um preço, por exemplo, ele não vai aparecer. Mas quando você já estiver no aeroporto, vá descendo ali no app, que vai aparecer o Uber Lyft, se estiver disponível naquela cidade onde você estiver. E aí você vai poder chamar. Tem um ponto de busca, né? E lá vai ter várias pessoas já esperando, e é tipo uma van. Super confortável, com aquecedor, super friendly. Eu tive uma experiência ótima. Economizei bastante indo de Uber Lyft junto com a minha irmã, o hotel do aeroporto lá em Nova York. Não conte com Wi-Fi em tudo quanto é lugar, viu, gente? Tô falando sério, eu sei, Wi-Fi todo mundo tem, todo lugar tem, nas ruas tem, é super moderno, beleza. Mas tenha baixado em offline os mapas do Google Maps. Eu já passei perrengue por não ter o mapa baixado. As reservas do seu hotel, porque caso você precise mostrar na imigração, até no próprio check-in você vai chegar lá, ai meu Deus, não tenho a reserva, tô sem internet, tô conseguindo abrir meu e-mail. Tenha lá o print salvo. A mesma coisa das suas passagens digitais, né, que precisa ali escanear. Tenha baixado também offline no seu celular. Não conte com a sorte do Wi-Fi na sua primeira viagem internacional, viu? Porque você pode passar perrengue. Tenha baixado tudo que você precisa offline no seu celular. E eu, que sou moda antiga, ainda imprimo algumas coisas, porque eu fico com medo até de perder o celular. Gente, uma coisa sobre cartão de crédito que eu acho que não é tão universal assim, mas já aconteceu comigo, eu acho que vale mencionar aqui, é levar o cartão de crédito que você fez a reserva do hotel junto com você. Isso aconteceu em 2023, quando eu viajei com o Danny pra Nova York com meu marido, e lá, na hora de fazer o check-in, eles falaram, cadê o cartão que você fez a reserva? E a gente, precisa ser com o mesmo cartão? Precisa ser com o mesmo cartão. Foi uma coisa inédita que aconteceu, nunca tinha acontecido antes, mas se eu puder te dar essa dica, leve o cartão que você fez as reservas junto com você também, caso eles peçam. Sobre imigração, acho que muita gente clicou nesse vídeo querendo saber, né, pra não passar perrengue na imigração. E, gente, por experiência própria, eu viajo pra fora do Brasil desde que eu tenho 19 anos. Dá pra ver pela minha cutis que já faz um tempo, né, pegar essa. O principal se você não estiver fazendo nada de errado, você não tem nada a temer. É isso que você tem que levar pra sua vida. Se você não estiver tentando burlar nenhum sistema, tentando ficar ilegal em nenhum lugar, nada disso, se você estiver indo de boas, não tem problema. Quer dizer, pelo menos comigo nunca aconteceu. Por quê? Porque eu tô sempre muito bem prevenida. Tenha sempre com você todos os documentos que pedem. Pesquise se o país que você está indo precisa de visto. No caso aqui da Europa, se você vem do Brasil, ainda não está pedindo ETIAS, mas vai começar a partir de 2026. Se vocês quiserem mais informações, comenta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo mais informativo sobre o ETIAS, que é uma autorização eletrônica para os não residentes entrarem aqui por um tempo determinado. Tenha também com você reserva do lugar onde você vai ficar, ou o endereço, se vai ficar na casa de alguém, com os contatos dessas pessoas. Passagem de ida e de volta também para mostrar. E o mais importante, responda apenas o que for lhe perguntado. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente fica nervoso porque é outro idioma, porque, ai meu Deus, sabe? E eles sentem se a pessoa tá nervosa. Ou se você não tá fazendo nada de errado, você não tem pra que temer. Então tente não ficar nervoso. Eu sei que é bem difícil dizer isso pra quem, né, nunca viajou pela primeira vez. Mas assim, se você tiver impresso aquela pastinha ali cheia de coisinha que normalmente eles pedem, você não vai precisar nem falar, é só mostrar. E aí eles vão ver direitinho ali. Mas eu acho que o mais importante é você provar que tem grana, que tem onde ficar e que vai sair de lá. Principalmente nos Estados Unidos, que tá numa época aí crítica com essa questão de imigração. Sobre a mala, para sua primeira viagem internacional, eu diria algumas dicas essenciais para você não cometer erro. Na mala de mão, sempre leve um casaquinho, independente se você estiver indo pro Egito, pro calor de 50 graus. Aeroporto, lounge, avião. Gente, tem lugares que são muito gelados, o ar-condicionado fica no talo e você pode passar frio e não conseguir cochilar por causa do frio. Então, leva sempre um casaquinho com você na mala de mão, não importa o seu destino. E se puder, uma meia também, viu? Principalmente se você for viajar de econômica, eles não te derem, leva uma meinha, um casaquinho ou um cachecol que seja, sabe? Se você estiver viajando com criança também, não esqueça, pelo amor de Deus, de levar um casaco, porque isso pode te custar a sua viagem. Se você estiver viajando com criança, não levar um casaquinho. Eu sei que na era do Instagram a gente quer levar milhões de looks pra fazer milhões de fotos,
Mas, cara, não leva o mundo de coisas que você não vai usar nem a metade. Primeiro que se a sua viagem for de turismo, você vai passar a maior parte do dia fora, você não vai ficar indo e voltando, trocando de roupa. Pense bem na sua programação. E leve itens que dê pra você combinar, tipo, uma calça que você possa usar com 2, 3 camisetas ou casacos, né? Se o destino for muito frio, o que importa é o casaco. Ninguém vai ver a roupa de dentro, sabe? O aerolook também é a mesma coisa. Em tempos de rede social, as pessoas querem parecer glamurosa no aeroporto. Mas será que vale a pena? Não é melhor você ir com um moletom, uma calça jeans assim com um bom stretch, o tênis, uma roupa bem confortável para você viajar tranquilo? Gente, o conforto da sua viagem pode valer até 2, 3 dias do seu dia lá, viu? Se você for bem descansadinho, bem confortável. E sobre isso também eu quero dizer, considere se o seu destino for um destino muito longe, de muitas horas, e se for possível para você, considere fazer um upgradezinho, nem que seja do espaço dos pés, ou ir numa Comfort Premium. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre a Comfort Premium, que é uma classe nova aí da KLM, que não é a mais cara de todas, mas te dá um bom conforto para viagens muito longas. Eu vou deixar esse link para você aqui no box de descrição, porque às vezes você vai de econômica, encontra aquela passagem super barata e chega no seu destino todo moído, de jet lag, sem energia para fazer nada, você acaba perdendo 2, 3 dias. Eu sei que muita gente vai achar que é frescura o que eu tô falando, mas vai por mim. Eu já fiz isso e me ferrei. Linda. Então hoje eu penso 2 vezes também no hotel. Não sou de ficar em hotéis muito chiques, mas eu sempre procuro o mínimo de conforto, porque isso pode estragar o restante do meu dia, o restante da minha semana nessa viagem internacional. Ainda falando sobre mala, eu sei que eu misturei vários assuntos aqui agora, mas ainda sobre mala, considere um espaço para as compras. Mesmo que você esteja viajando com pouco dinheiro, eu não tô falando só de souvenir, não. Eu sei que eu sou gastadeira e eu não faço, eu levo na minha mala e eu já sei o espaço que eu tenho que trazer tranqueira. Eu sei disso, eu me conheço. Mas, mesmo se você não estiver levando muito dinheiro, considere um espacinho, porque você vai acabar comprando qualquer coisa que seja lá. Seja uma roupa que você precise para se esquentar, seja uma souvenir para você trazer de volta para alguém. E, gente, compras também faz parte de muita experiência, principalmente se você está viajando internacionalmente. Você vai encontrar coisas que você não tem onde você mora. Então, considere um espacinho na mala para você trazer de volta. Confie em mim que você não vai passar perrengue. Leva só o que você realmente vai usar. E não se preocupe em repetir roupa, mas leve o espacinho na mala. Depois você vai me agradecer. É muito legal, é muito importante que você tenha um bom planejamento da sua viagem, né? Claro que quando a gente tá viajando, a gente se sente um pouco mais livre. Ah, eu tô de férias, tô curtindo, depois eu penso nisso. Eu sempre brinco nos meus stories, digo, Deus proverá quando eu tô viajando. Mas assim, tenha sempre uma reserva de emergência, porque pode ser que você perca o seu cartão, pode ser que alguma coisa de ruim aconteça. Gente, a gente tá suscetível, né? Então tem uma reservinha, aquele dinheirinho que você vai deixar ali guardado, né? Aquele dinheirinho, seja em espécie ou não, mas que você esteja ali reservado em caso de emergência. Uma das melhores coisas de fazer em viagem é comer, né? Adoro. E assim, se eu puder te dar um conselho, se você tá viajando aí pela primeira vez, numa viagem internacional, mesmo que não seja a primeira vez, mas se eu puder te dar um conselho, não faça todas as refeições fora, porque você vai acabar gastando muito dinheiro. Você pode comer comida pronta de supermercado, que é mais barato, e você ainda dá aquela volta ali, conhecendo um pouco da cultura, das coisas locais, do que tem lá e não tem no Brasil, né? Você vai economizar dinheiro, porque as comidas do supermercado são mais baratas do que em restaurante. Ou você pode também, por exemplo, se o café da manhã não for incluso, comer numa padariazinha próxima, num cafezinho próximo, que você vai comer comida local, vai passear, vai experimentar coisa nova e não vai estar comendo comida de hotel, que normalmente é, tipo, muito bom, mas normalmente é a mesma coisa todos os dias, sabe? Se você ficar, tipo, 20 dias num lugar, você vai comer a mesma comida por 20 dias, se já tiver incluso, beleza, você economiza. Mas se você tiver que pagar extra por isso, eu normalmente prefiro não incluir o café da manhã e comer nesses lugarzinhos locais. Outra coisa também legal a se explorar são feiras, né? Tem grandes capitais como Lisboa, Amsterdã, Nova York. Tem o Time Out, né? Que é um mercado gigantesco se você estiver viajando em grupo, porque tem várias opções. Parece uma praça de alimentação, né? No Brasil tem muito também, que são aquelas food parks, né? Que você pode escolher comidas de vários lugares, cada um escolhe o que quer comer, e aí vocês comem na mesma mesa, isso é legal também, não pagar, tipo, horrores pra estar comendo em restaurante, café da manhã, almoço e jantar. E sobre comer comida local também, gente, eu sei que antes da gente fazer a nossa viagem internacional, a gente pesquisa, pelo menos eu sou dessa. Pesquiso as comidas do lugar lá, o que eu tenho que experimentar, o que eu tenho que conhecer. Fuja do que for viralizado.
Essas comidas tendências, gente, por experiência própria, a gente perde um tempo danado na fila, a gente acaba pagando muito mais e a comida às vezes nem vale tanto a pena, porque tem influenciador que faz aquela lambança quando tá comendo. Ó, se você assiste as minhas experiências gastronômicas aqui quando eu tô viajando, você sabe que eu falo muito a verdade, quando a comida vale a pena enfrentar a fila ou não. Então se inscreve aqui no canal pra assistir todas as minhas experiências de comida em viagem, viu? Se inscreve aqui pra você não perder mais nenhum. Mas olha, fuja dessas coisas viralizadas demais, essas coisas muito trend, a não ser que você esteja assim, uma curiosidade imperdível que realmente você quer encaixar no seu roteiro, beleza. Mas não fica indo em tudo quanto é viral não, porque você vai perder tempo de fila, vai perder dinheiro e às vezes vai até se decepcionar. No mais, essas foram as minhas dicas para um viajante aí, iniciante, né, que vai fazer a primeira viagem internacional. Essas foram as que vieram na minha cabeça agora. Se vocês quiserem mais, comenta. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou ter o prazer de responder você aqui. Seja bem-vindo ao canal Bruna com 2N se você for novo. Considere o like, a gente tá numa fase super nova aqui, onde eu compartilho muitas experiências, lugares, países, restaurantes, gadgets. Eu tô dividindo muita coisa bacana com vocês aqui. Então considere lembrar o algoritmo que você faz parte aqui da família Bruna com 2Ns. Comenta, compartilha e chama a galera pra vir conhecer o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!